Olá, quarto ano. Vamos continuar, com nossas aulas de hoje. Agora a aula de ciências. O assunto abordado é a água, certo? Como que eu posso dizer a vocês, uma substância primordial em nossa vida. O nosso corpo ele é constituído, boa parte, de água. Eu selecionei para vocês aqui alguns dados. Por exemplo, um corpo de um adulto é constituído em torno de 40 a 70% de água, certo? Já um bebê, quando está dentro da barriga da mamãe, ele tem 95% de água no seu corpo. Já um bebezinho, quando nasce, ou seja, recém-nascido, ele tem 85% de água no corpo. Se o nosso corpo está bem hidratado, ou seja, com a quantidade de água correta, tudo irá funcionar bem. Como, por exemplo, os órgãos irão funcionar bem, certo? A nossa questão das células poderem ajudar o nosso corpo, ou seja, na melhora, na construção de anticorpos e assim por diante, ajuda bastante, não é isso? Então, vocês já notaram que quando a gente está doente, está perdendo muito líquido, por exemplo, vomitando, com diarreia, a gente fica o quê? Desidratado. E com isso, nosso corpo já fica em alerta. Então, quando o corpo é hidratado novamente, através do soro ou tomando bastante líquido, como por exemplo água, sucos, então o corpo já vai o quê? Começando a evoluir e a combater aquele problema de saúde que a gente possivelmente esteja. Além disso também, por exemplo, se você está com uma grande quantidade de gordura no corpo, ou seja, sobrepeso, As pessoas obesas, quanto mais tem gordura, menos água vai ter ali no seu corpo. Por isso que quando a gente está com sobrepeso, os nossos órgãos não funcionam bem. Por exemplo, os rins, o coração, o fígado, porque tem muita gordura e pouca água. Então, os órgãos vão ficar sobrecarregados, certo? Por isso que apresenta tantos problemas de saúde, Inclusive, os obesos é o que é a área de risco, agora na Covid-19, para o coronavírus. Por quê? Porque o corpo está comprometido, o organismo. Mas não é só o ser humano que tem água no corpo, os vegetais também. Tia selecionou alguns aqui, no caso 2, o tomate e o abacaxi. O tomate, ele tem cerca de 4% de água, ele é constituído de 4% de água. Já o abacaxi é 87%, tá? Os animais também têm água no seu corpo, no seu organismo. Tia selecionou a rã, certo? Que é um animal tão pequenininho, Mas ele tem água também no corpo, ele é constituído de 78% de água. A galinha, por exemplo, é 47%, certo? De água no corpo dela, porque ela também precisa para o organismo funcionar bem, E assim por diante. Coloquei também umas fotos posteriormente no vídeo, para que vocês possam entender direitinho, tá? E memorizar melhor. Além disso também, veja só, o nosso planeta, vamos utilizar o globo novamente. Aqui está o quê? O planeta Terra, Como eu já falei para vocês. Então, veja só, toda essa área azul é a água que existe nele. E apenas contém o que? Os continentes, É a porção de terra. Então, tem o quê? Tem mais água do que terra no nosso planeta. Essa água, ela é dividida em água doce e água salgada. Água doce, onde é que a gente pode encontrar? Rios, lagos, represas, Água doce. Já a água salgada é encontrada nos oceanos, Você sabia que a porcentagem de água salgada no nosso planeta é 97%. Já a água doce, apenas 3%, certo? Por isso que a gente deve economizar a água, Porque se acabar esse líquido tão importante, tanto para os seres humanos como para os animais e vegetais, como é que a gente vai sobreviver, Vejam só, a água, a fórmula dela é H2O. Por que H2O? Porque ela é constituída de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Por isso H2O. A água pode apresentar em 3 estados físicos. Quais são?
o líquido, né? O sólido, que é o que? O gelo, por exemplo, e o gasoso. Quando é que a água apresenta o estado gasoso? Por exemplo, quando estamos fervendo a água para fazer um café, né? Vocês já notaram que sai aquela fumaça? Pronto, ali a água evaporando. Tanto é, se a gente deixar muito tempo aquela vasilha ali no fogo, né? Ou seja, com a água esquentando, fervendo, ela vai evaporando, tá? E com isso forma o quê? As nuvens, não é isso? Existem diversos tipos de água. Como assim diversos tipos de água? O que Deus já falou anteriormente, né? Água salgada, água doce, ou seja, água potável. O que é água potável? Água potável é água que a gente pode utilizar para beber, como o Tia fez nesse instante, né? Água para beber, para tomar banho, para cuidar das atividades de casa, certo? Essa é a água potável. A água poluída. E a água poluída é aquela água super sujinha. E quem é que suja? Os seres humanos, né? Jogando lixo. Então, a água poluída, ela não vai ter serventia para o ser humano. Claro, já tem uns projetos, né, que fazem essa água voltar a ser potável novamente. Mas não é em todos os lugares que tem, certo? E a água doce, que eu falei anteriormente, é a água dos rios, mares, né, e represas. E a água destilada? Já ouviram falar em água destilada? Tia pegou uma aqui para mostrar para vocês. É a água que muitas vezes a gente utiliza, às vezes, quando vai tomar uma injeção, certo? Quando vai fazer esses procedimentos. Por quê? Ela é uma água destilada, ela passa por um processo de destilação, certo? E a água mineral? Vocês conhecem também, né? Acredito que todos vocês utilizam na casa de vocês, né? A água mineral. Tem o que? Bastante minerais. E a salobra? Eu acho que também vocês utilizam. Acho que já ouviram a mãe de vocês falando: eita, essa água não tá fazendo o sabão espumar quando a gente tá lavando roupa, né? Ela não cria aquela espuma. Quando a gente passa o sabão, não fica aquela, como é que eu posso dizer, aquela lavagem de roupa tão esperada por as mães de vocês, tá? Porque o sabão não consegue espumar, tá? É água salobra, né? Por quê? Tem maior quantidade, né, de sal. E a água termal também é um tipo de água. Então, a gente viu o quê? Água potável, água poluída, água doce, destilada, mineral, salobra e termal, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, sobre o assunto da água. Vamos só revisar bem rapidinho, vamos ver o que foi que Tia falou. Que o nosso corpo, né, é constituído de água, não só o corpo do ser humano, mas também de todos os seres vivos, como animais e vegetais, certo? Que quando a gente está com uma grande quantidade de gordura no corpo, ou seja, quando está sobrepeso, obeso, a quantidade de água diminui no nosso organismo, não é isso? Falamos também sobre a quantidade, né, de água, especificamente a porcentagem em cada um dos corpos, e também sobre a quantidade de água no nosso planeta, água salgada e água doce, né? Quem lembra a porcentagem? 97% de água salgada e 3% de água doce. Falamos também sobre a fórmula da água, né? Que foi o que? H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, não é isso? Falamos também sobre os 3 estados físicos da água, quais são sólido, líquido e gasoso, não é isso? Falamos também sobre os tipos de água, né? Água potável, poluída, doce, destilada, mineral, salobra e termal, né? Pronto. Na próxima aula vamos dar continuidade também sobre a água, porque é um assunto bem extenso, aqui é apenas um resumo, certo? E dê uma olhadinha nas fotos que vem logo após o vídeo. Após vocês assistirem a aula, vocês irão resolver o exercício, tá? Na página 39 e 40, ou seja, páginas 39 e 40 de ciências, certo? Boa aula, bom trabalho para vocês, tenham um bom dia.
dos céus, pelos trovões anunciada. Abre caminhos, rasga a terra averdejada. Ela me leva, eu é que a levo comigo. Vida sem ela não existe, meu amigo. Se mata a minha sede ou se vai me banhar, se tá lá na geleira ou no fundo do mar, meu mundo sem ela viraria pó. Amigo, não se engane, a água é uma só. Se mata a minha sede ou se vai me banhar, se tá lá na geleira ou no fundo do mar, meu mundo sem ela viraria pó. Amigo, não se engane, a água é